Confirmado, River Plate ganha desfalque importantíssimo para o jogo contra o Palmeiras e isso pode prejudicar muito os argentinos. Tem também o Palmeiras perto de renovar um contrato de um jogador importantíssimo. E onde você pode assistir Palmeiras e Fortaleza, o horário, os palpites, as escalações, as prováveis escalações também a gente traz aqui para você. E a Conmebol tomando uma decisão importante aí no jogo de volta do Flamengo contra o Estudiantes e ajudando o Flamengo aí para variar, né? Vamos trocar uma ideia sobre isso, vamos trazer essas 4 notícias para vocês. Vamos junto. Você que já nos conhece, por gentileza, deixa o dedão no like. Tava meio sumido aqui no canal, tava lá na Argentina acompanhando o nosso Verdão e foi sensacional, foi um absurdo a festa que a torcida do Palmeiras fez e a partida que o Palmeiras jogou, né? Chega junto, você que já nos conhece, você aí que caiu nesse vídeo de paraquedas, cara, segura a tua mão, se você curtir aí sim, você deixa o like, se inscreve, se o vídeo te agregar de alguma maneira. Fechado, meus amigos? Vamos juntos aí trocar uma ideia sobre esses assuntos que nós trouxemos para vocês. A Conmebol, cara, ela anulou a expulsão do Gonzalo Plata e ele fica à disposição do Flamengo para a volta contra o Estudiantes. Por que eu tô trazendo isso aqui, né? Porque foi o tamanho da polêmica que isso gerou, porque ela tá voltando atrás e refazendo, desfazendo, na verdade, a decisão tomada pelo árbitro durante o jogo. O Plata teve um cartão vermelho aí durante a vitória do Flamengo contra o Estudiantes pelo jogo de ida da Libertadores na noite da quarta-feira. Ele foi anulado pela Conmebol. Nessa sexta-feira, o Flamengo recebeu um comunicado lá da entidade informando ainda que o jogador, consequentemente, não está mais suspenso da próxima partida, que está marcada para quinta-feira, dia 25, lá em La Plata. E tem até uma nota aqui, ó, por meio deste comunicado, informo que, de acordo com as informações prestadas pela comissão de arbitragem e após a devida análise, a unidade disciplinar informada que a comunicação de medidas informa, né, que a comunicação de medidas disciplinares referentes ao jogador Gonzalo Plata Jiménez foi modificada. Consequentemente, confirma-se que o referido jogador não está suspenso para a próxima partida oficial do seu clube da Conmebol Libertadores 2025. Enfim, a informação foi dada em primeira mão pelo Mauro César e confirmada aí por demais veículos. E na manhã dessa sexta-feira, a Conmebol já havia admitido que houve erro na expulsão do Plata, né, no vídeo divulgado deles, né, antes dos áudios do VAR. E o narrador reconhece que o árbitro colombiano Andrés Rojas não deveria ter mostrado o cartão vermelho. Então tá aí, o cartão do Plata foi anulado. Opiniões, Erlandes, gerou muita discussão, né, porque isso já foi feito com o Vasco. O Vasco ou o Cruzeiro, né? Acho que foi o Cruzeiro, se eu não me engano. O Dedé, Vasco, né? O Cruzeiro com o Dedé lá contra o Boca Juniors. Enfim, qual a sua opinião aí? Foi beneficiado, mas foi prejudicado, né? Não era a expulsão, mas tem um lance anterior do Plata que ele pisa no calcanhar, ele dá um pisão com as travas da chuteira no calcanhar do jogador do Estudiantes, né? Que era consequentemente para expulsão, né? E passou despercebido, né? Se o Estudiantes que deveria reclamar também, né? Se for reclamar, virou bagunça, né? Eles abrem o precedente exatamente para isso. Se os Estudiantes hoje reclamassem, eu não acharia absurdo, porque de fato, inclusive o pisão que ele dá antes, no Brasileirão aí, às vezes os caras dá vermelho direto, né? Nem segundo amarelo. O pisão ali, ele dá o pisão bem na canela mesmo. Esse do Dedé, inclusive, eu acho não, né? Foi um lance isolado, assim, que ele acerta com a cabeça, ele acerta o queixo do goleiro, né? Do Boca, foi um lance bem feio, assim, foi um acidente de trabalho e o juiz acabou dando o vermelho e reverter. Então, assim, é um lance, acho que ali eu sou favorável a reverter, mas como esse do Flamengo, do Plata, tem um lance que era para ele ser expulso, e depois tem esse lance que, ao meu ver, o juiz errou mesmo, ele fez uma lambança totalmente desnecessária ali. Como tem lances parecidos no mesmo jogo, eu acho que a Conmebol não deveria ter interferido, porque abre realmente precedente. Amanhã ou depois outro clube aí reclamar de um lance de interpretação ali de amarelo, assim, é um negócio. Tanto que o próprio VAR nem pode interferir, né? Quando é segundo amarelo, ele não pode interferir. Questionaram, se foi dentro da área e tal, se poderia ter revisado pro pênalti, pelo menos pelo que eu vi do lance, foi mais para fora da área, então, assim. O Flamengo foi beneficiado por ter o jogador de volta e uma decisão bem diferente, por mais que tenha esse exemplo do Dedé, eu acho que são situações bem diferentes, eu acho que o Flamengo levou uma certa vantagem, teve um apelo muito grande da mídia que a gente não vê com outros times, né, isso é inquestionável, tanto que fizeram barulho com isso, e o próprio Flamengo, né, a reclamação do Flamengo foi muito, muito assintosa,
A gente até viu o Bruno Henrique lá falando, né? O Bruno Henrique, né, nem pra estar jogando, tá jogando com efeito suspensivo, reclamando de arbitragem. E aí o duro é a reclamação dele, né? Porque ele reclamou que o, que o quarto árbitro tava avisando os caras, vai expulsar ali, já tá com o amarelo, hein? Vai expulsar. Os caras falaram, pô, o negócio de avisar cartão é meio complicado com ele, né? Então ele meio que denunciou isso e eu vi que teve canal que pegou, inclusive, até câmera, assim, mostrando ali o banco de reservas que teve essa conversa de fato com o quarto árbitro. Um fato é, os argentinos são ajudados contra os brasileiros pra caramba, né? O argentino conseguiu roubar o Corinthians. Pra mim, isso é um nível de roubo, assim, insuperável, tá ligado? Em 2013 ali foi um absurdo, o Palmeiras já sofreu com o Boca vários anos aí, então isso acontece de fato. Mas eu acho que o Flamengo fez um barulho, acho que excessivo, É especialmente muito porque tomou o rápido gol na também, né? sequência, né? É, É muito rápido como as coisas são resolvidas pro Flamengo também, né? Me sim, espanta, né? é estranho. Eu acho que assim, o lance de ter tomado o gol na sequência ajudou muito, que daí eu acho que os caras já ficaram putos ali com o gol e tal, né? Mas o Flamengo tem dessas, né? A gente falava antes, não que o Estudiantes seja um time pequeno, é um time gigante aí na América do Sul, mas o Flamengo ele costuma sofrer mais do que deveria com alguns times aí que a gente não espera, né? Já teve isso outros anos. E assim, a volta para eles vai ser bem chata, hein, velho? Com esse 2-1 aí vai ser bem chato. E aí eu não sei como que o juiz vai se comportar lá, né? Se vai querer ajudar mais os argentinos ou não, mas tem que todo mundo aí ficar de olho aberto, inclusive o Palmeiras. Olho aberto na Isso. arbitragem e especialmente nos bastidores aí, porque o Flamengo conseguiu essa nos bastidores. Exato. E o lado bom é que, o lado bom, né, com aspas, é que isso abre um precedente absurdo, né? Porque centenas de times aí eles são prejudicados por todos os anos. Muitos clubes já foram roubados aí de forma pior, consequência muito maior do que um vermelho no jogo do Flamengo, que o Flamengo venceu, né? E nenhum deles assim teve essa correção tão rápida. O bom é que isso vai abrir um precedente. Então, eu até acho que o cartão foi bem justo, viu, do Plata. Mas o que me espantou foi a rapidez e a essa eficiência que o sistema age quando é pro Flamengo, né? E aqui eu tô falando só disso, não, viu? Tô falando aí de Bruno Henrique. Toda essa questão, para mim, a anulação foi justa. Os caras, vamos ser sinceros aqui, né, gente? A anulação ela foi justa. Mas a gente tem que concordar aqui que se fosse qualquer outro time do Brasil, será que seria anulado assim, rápido? Né? Então, vamos tentar entender aí os próximos capítulos disso, porque acho que isso vai abrir um precedente. Os outros times, com razão, vão querer usar esse recurso aí também se forem prejudicados, né? Vamos falar de Palmeiras e Fortaleza, cara, onde você pode assistir o horário, os palpites, as prováveis escalações aí do jogo do Brasileirão. Palmeiras enfrenta o Fortaleza às 9 da noite no sabadão, no Allianz Parque, 24ª rodada do Brasileirão. Palmeiras vive um ótimo momento. É o nosso melhor momento na temporada, dá para se dizer? Acho que é, né? Com certeza, velho. De desempenho, sem dúvida. É, o melhor momento do Palmeiras na temporada aí, 2 vitórias seguidas nos últimos dias. E o Palmeiras que, pô, massacrou o Internacional, 4-1, e depois ganhou do River 2-1 na Argentina. Palmeiras em terceiro lugar na tabela da Série A, ele precisa vencer aí para conseguir seguir lutando com Flamengo e Cruzeiro, que estão em cima ali, né? Mas eles têm jogos a mais. Já o Fortaleza, bicho, o Fortaleza não vem do momento bom, viu? Ele tá numa temporada muito abaixo, tá na zona de rebaixamento, tem técnico novo, eles estão com 18 pontos. Tem técnico novo que é o Martim Palermo, que inclusive jogou muita bola no Boca, né? O cara era um absurdo. E agora ele virou técnico. E ele estava no Olímpia e veio para o Fortaleza. E na sua estreia ele começou aí com uma vitória de 2-0 contra o Vitória no Castelão. Então, o Fortaleza, ele é um time buscando se reconstruir, é um time em reconstrução. E o Palmeiras que deve poupar, não digo que vai com reserva, mas deve usar um mistão aí. Palmeiras e Fortaleza nesse sábado, você pode assistir às 21 horas no Sport TV ou no Premier. Então, fiquem atentos aí. As prováveis escalações de Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras não vai ter o Paulinho, que segue no departamento médico, enquanto o Kelvin e o Gustavo Gomes, eles são dúvidas, inclusive não saíram aí o relatório médico dos dois, mas tem uma suspeita de fratura do dedo do pé do Kelvin, e o Gustavo Gomes também é dúvida. Palmeiras deve ir para campo com o Everton, Giai, Bruno Fux, Murilo, Jefté, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Maurício, Facundo Torres, Sosa e Luigi. E o Fortaleza não vai ter o Tinga, o Marcelo Benevenuto e o Moisés, que estão machucados. O Lion, né, como é popularmente conhecido, deve começar com João Ricardo, Mancuso, Brits, Gaston Ávila, Bruno Pacheco, Pierre, Matheus Pereira, Guzmán e Prior, Lucheiro, e esse aqui você conhece,
Breno Lopes, arbitragem de Palmeiras e Fortaleza, Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro. Eu não sou a favor de um carioca apitar. Pode achar que é bronca minha? Fica à vontade. Eu não sou a favor de um carioca apitar uma partida, sendo que tá concorrendo com o time do Rio de Janeiro, né? Os auxiliares aí, Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Brígida Cirilo Ferreira, e no VAR, Daniel Nobre Bins. E aí, cara, jogo difícil, jogo tranquilo? O que você pensa a respeito aí? Com o time titular, eu acho que seria aquele jogo tranquilo, assim, por ser em casa, pela fase do Fortaleza, mas o lance do time provavelmente ser misto e tal, e ter a cabeça no jogo do River pode complicar um pouco. O Fortaleza não é um time ruim, né? É um time em uma fase, né? Inclusive, o que o Breno Lopes vai ficar ali pronto para contra-ataque é assim, impressionante. Então tem que ficar de olho nele, lei do ex e tudo mais, tem que prestar muita atenção. Mas assim, eu acho que vai ser um jogo complicado por essa questão aí do Palmeiras tá com o time misto. A única coisa que eu faria aí, inclusive, é dar oportunidade pro Carlos Miguel já, né, velho? Não sei se eu não sei como o Abel tá nessa questão aí da montanha dele, né? Porque o Carlos Miguel, se eu não me engano, não foi nem relacionado no último jogo, porque eu vi os bastidores, ele tava com a roupa de viagem, assim. Então, eu acho que seria uma oportunidade legal de dar oportunidade para ele. E o restante do time, o próprio, não sei, o Bruno Rodrigues, né? Se ele pode entrar em algum momento do jogo também, que seria legal também para ele. Então, já que tem que mexer no time, tem que rodar, eu do Abel aproveitaria para dar as oportunidades que mais precisam mesmo do elenco, que é o caso do Bruno Rodrigues e do Carlos Miguel. Mas mesmo, como eu falei, com a dificuldade aí, com o time misto e tal, é um jogo que dá para ver. É um jogo que você olha para a tabela, você costuma contar mais 3 pontos, né? O normal é esse. Exatamente. E aqui só uma ressalva, né, cara? É uma observação, na verdade. O Luigi deve jogar esse jogo. Você não acha que a gente precisa de um atacante alto calibre? Não digo reserva, digo um terceiro atacante. Precisa de um terceiro atacante, né? Você tem os dois jogando muito bem, Vitor Roque e Flaco Lopes. Tá funcionando tal qual. Eu vi um rapaz que ele comentou aqui no nosso vídeo, ele acertou demais. Só que ele deu uma viajada, mas a análise dele foi boa. Ele falou que Vitor Roque e Flaco Lopes é tal qual a dupla holandesa Bergkamp e Kluivert. Porque o Bergkamp, ele sai da área, ele é mais altão, ele sai da área para buscar a bola, para triangular, para fazer pivô. E o Kluivert, que era mais baixinho, explosivo, é o Vitor Roque, que ele consegue correr e chumbar pro gol. O cara é muito rápido. Então, assim, é uma dupla se reinventada, um brasileiro e um argentino, baseado numa dupla holandesa que funcionou assim, que as características eram as mesmas, né, cara? Você não acha que precisa de um terceiro atacante aí? Porque o Luigi, ele é bom, ele aparenta ser bom. Mas o Palmeiras já considera, ouvi propostas pelo Luigi. Já veio o Borussia Dortmund, nós já trouxemos para vocês aí com o Borussia Dortmund. Alguns times da Premier League também já sondaram. Você acha que, pô, mantém o moleque, dá chance pro moleque, ou tem espaço aí pra gente... Gabriel Jesus, por exemplo. Gabriel Jesus não sabe, fim do ano, se fica no Arsenal, né? Porque o Gyökeres lá tá lá, chegou fazendo gol. Gabriel Jesus, se eu não me engano, essa informação aqui, acho que ele não tá nem relacionado pra Champions. Então, pode ser aí seria uma atacada bacana, né? Você imagina você ter 3 jogadores. Meu Deus do céu, que o nível que ia ficar o ataque do Palmeiras. E o Flaco aos poucos vai ganhando esse lance do meio campo, do meio atacante, né? O próprio gol do Vitor Roque ali, ele tava ali no meio campo fazendo passe, ele tem essa qualidade também. E o que aconteceu é que o Palmeiras montou o elenco enquanto usava um centroavante fixo, né? E aí, de repente, descobriu esses 2 atacantes. E é o mesmo problema que acontece quando você tem um elenco que você monta para 2 zagueiros, e aí de repente você testa 3 zagueiros e dá certo. Legal, só que daí você precisa de mais gente na reserva, né, para suprir quando você tiver algumas ausências. E o ataque é a mesma coisa. Quando você tá jogando com um cara fixo, você tem outro centroavante, você tem outro mais ou menos, digamos assim, beleza. Mas quando você coloca os 2 para jogar, aí quando mexe, né, sente muito. O Bruno Rodrigues, se ele se recuperar, ele é um nome legal, assim, para compor ali, né? Se ele se recuperar 100%. Mas eu também iria atrás de um cara aí para a próxima janela, sem dúvida. Não sei como que é a questão do Gabriel Jesus, como que ele vai se recuperar essa temporada, mas eu iria, meu Deus do céu, o Gabriel Jesus nesse elenco seria lindo. Eu não sei também como que tá ele em relação às lesões, né, que ele já tá tendo muita lesão toda a temporada. Toda temporada ele tem alguma lesão mais grave, ou aquela que pelo menos tira algumas semanas, mas sem dúvida. E vamos ver também a questão como vai se manter Vitor Roque, né? Porque lembrando, quando ele chegou, o próprio empresário dele falou que era para ele ficar 2 anos depois voltar para a Europa. Todo jogo bom dele, os caras lá que perseguia ele hoje se rasga inteiro falando bem dele. Então eu também não sei se o Vitor Roque vai
acredito eu que vai alimentar muito desejo de retorno para a Europa dos times de lá. E aí, né, tem que ficar atento nisso. O bom é que, assim, deve ter uma multa absurda também, né? Você não vai perder um cara e ficar com a mão abanando, mas você vai ter teria uma perda esportiva, então é bom ficar de olho nisso também. Tem uma informação, eu preciso confirmar essa informação, tá? Mas ela é muito comum em clubes europeus quando eles vendem, né, para clubes grandes, assim. O Barcelona tem essa cláusula, eu preciso confirmar. Se eu não me engano, o Barcelona tem uma cláusula de recompra do Vitor Roque pelo mesmo valor que vendeu o Palmeiras. Tem uma... isso aí é um absurdo, sou um absurdo. Sim, é um absurdo. Muitas vezes é por isso que os clubes, eles é uma das cláusulas que para topar negociar com o Barcelona, com o Real Madrid, e o Real Madrid já fez isso. O Real Madrid fez isso com o Morata. Quando o Real Madrid vendeu o Morata para a Juventus e o Morata estourou de fazer gol, o Real Madrid compra o Morata novamente. Paga o valor, se eu não me engano, é o mesmo valor que a Juventus comprou do Real Madrid. Então, eles compraram o Morata de volta, enfim, o Morata ficou batendo e voltando um monte de clube. Mas isso aconteceu com o Real Madrid e Juventus, então deve ter essa cláusula aí no Barcelona. Eu preciso confirmar essa informação, mas é algo muito comum feito aí quando os caras vendem uma promessa e enxerga que eles podem voltar a performar novamente, né? Então, a gente traz aí para vocês mais informação a respeito. Sei que nesse jogo contra o Fortaleza, o Palmeiras não pode errar. O Palmeiras tem que ganhar, até porque ponto a ponto esse campeonato. A gente pode ter um campeonato pique Premier League, você tem noção? 2 times com mais de 80 pontos e, cara, talvez um em segundo lugar. Eu só espero que não seja o Palmeiras, que o Palmeiras esteja em primeiro, mas deve ser cruel, hein? Fazer mais de 80 pontos e terminar, porque os 2 times estão um absurdo, Palmeiras e Flamengo, e o Cruzeiro também vão colocar na lista aí, né? Palmeiras não pode errar nesse fim de semana. Falei. E é uma rodada que o Flamengo pode perder pontos. Não cravo que o Flamengo vai perder pontos contra o Vasco. O Flamengo tem bem mais time, mas é clássico, né? O Flamengo de 2019, vocês lembram, teve um empate de 3-3 absurdo com o Vasco. Então, clássico, as coisas mudam bastante, assim. Óbvio, o normal é o Flamengo ganhar do Vasco, até por isso que a gente precisa ganhar para continuar ali perto. Mas pode ser uma rodada aí, quem sabe. Se tem uma rodada aqui, dá para ter surpresa, eu acho que é essa. É isso aí, Palmeiras não pode errar, mas sabe quem que pode errar? Quem pode errar é você. É isso mesmo, você pode errar, porque tem chance extra nesse fim de semana no Brasileirão com KTO, meus amigos. É isso mesmo, ó, a chance extra desse fim de semana tá diferente. Você pode receber até R$50 em apostas grátis lá na KTO. Tem clássico de peso aí no Brasileirão, tem Inter e Grêmio, tem Flamengo e Vasco, tem Santos e São Paulo e, óbvio, também tem o jogo do Palmeiras aí, Palmeiras e Fortaleza. E para isso, cara, é muito simples. Se você errar, cara, tu pode ganhar até R$50 de volta. Se você acertar, o lucro é teu. Mas você precisa estar participando do chance extra, da chance extra KTO. E para isso é muito simples. O que você vai fazer, ó? Vai surgir um QR Code aqui na tua tela, ou link fixado no comentário, um desses dois, ou no QR Code ou no link. Você vai acessar o site da KTO, clicar aqui nos nossos links, aqui, QR Code ou fixados nos comentários, você vai criar a tua conta. Criou a tua conta, você vai na aba promoções. Vai lá na aba promoções, você procura chance extra de R$50 no Brasileirão e você clica em aceitar participar. Aí você monta a sua aposta no Brasileirão e ativa a chance extra. Não tem segredo, é muito simples. A gente vai deixar o passo a passo aqui para vocês nos comentários, tá? Se você perder a sua aposta, você recebe uma aposta grátis de até R$50. Enfim, acertou, meu amigo? O lucro é teu. Aí é só torcer. Fechado? Lembrando, senhores, muita responsabilidade. Qualquer coisa que você faz na sua vida, seja para tomar uma cerveja, qualquer tipo de coisa que você for fazer, muita, mas muita responsabilidade. E vamos junto. Obrigado, KTO, pela parceria de sempre. E vamos falar agora de Palmeiras. O Palmeiras que está perto, o Palmeiras de novo, né? Vamos falar aqui, o Palmeiras está próximo de renovar um contrato de um jogador importantíssimo, ele que é o artilheiro do Palmeiras, ele está vivendo um momento absurdo, o Palmeiras que teve paciência com ele, né? O Abel que teve paciência com ele, ele vem sendo titular, tá jogando demais. Flaco Lopes, o Palmeiras está próximo de acertar a renovação contratual do Flaco Lopes até 2029. A expectativa aí é que ele assine nas próximas semanas, ele tem contrato até o fim de 2028, e o bom momento dele aí já tem sondagens de clubes da Europa, o próprio River Plate também sondou o Flaco aí em alguns momentos, ele já teve convocação para a seleção argentina, isso ajudou a valorizar o jogador, né? E isso fez com que o Palmeiras ligasse esse radarzinho e tratasse essa renovação de contrato aí como uma coisa urgente. O Palmeiras está certo, porque agora que acertou a mão, né? Trabalho mais difícil você já fez,
E ele é o artilheiro do Palmeiras, ele tem 17 gols e 4 assistências em 46 jogos, bons números, excelentes números, e o atacante aí, ele é o principal goleador do Palmeiras, ele tá a 5 gols de repetir a marca dele de 2024, quando ele teve 22, a temporada aí mais goleadora da carreira do Flaco Lopes. Ele tá voando junto com o Vitor Roque, né, foi no último sábado, né, que ele jogou contra o Internacional. Ele falou que o próprio Vitor Roque, né, falou que ele merece essa convocação para a seleção, que tá jogando muito, então o entrosamento dele e do Vitor tá funcionando. Aqui não tem segredo, né, cara? Como é que se pode dizer? O osso, o Palmeiras já roeu, o Abel já roeu, porque você pegou um atacante em 2021, você pega um Flaco Lopes com 2021, completamente, muito promissor, mas assim, você tem que lapidar ele em todos os processos, né? Físico, tático, técnico, mental, e eu esperava que ele fosse evoluir, realmente, mas eu não esperava que, pelo menos as premissas deles aí, a apresentação, cartão de visitas do auge do cara, seria isso aí, cara. Cara, e se a gente pegar a história do Flaco, tá até vendo outro dia ele no Palmeiras Cast lá, que ele fala que na pandemia ele meio que não era jogador profissional ainda, né? Ele tava tentando ainda, ele teve um problema, ele perdeu a mãe na pandemia, então ele teve um momento complicadíssimo na pandemia, e quando volta, o Zubeldia, né, que tava no São Paulo, dá oportunidade para ele, ele falou, tipo, eu era quinto, sexto atacante lá no Lanús, eu entrei, fiz gol e comecei a jogar. Então, se você para pensar, mano, menos de 5 anos aí, o cara não tinha nem certeza se seria jogador profissional. Então, o Palmeiras quase não, né? O Palmeiras moldou ele como atleta de maneira geral. Aí a gente às vezes critica o scout, né? Nessa questão, o Flaco Lopes a gente tem que elogiar, porque realmente foi um acerto, tanto que hoje, quando você puder vender ele, se você vender, né? Se você vender ele, vai ser um valor absurdo, e você consegue dificultar, né? O River Plate já tentou, pelo menos que a gente deu aqui a notícia, umas 2 janelas pelo menos já tentaram, então ele já virou realmente um ativo muito interessante no mercado sul-americano aí, e joga muita bola, né? Todo jogo agora tem uma Ancara flaco, né? Ele dispara, e é curioso que ele tem uma certa habilidade, não é aquele driblador, só que o lance dele ser muito grande, né? É difícil roubar a bola dele, né, cara? Que ele protege muito bem e tem muita visão de jogo, por isso que também tá fazendo essa função um pouquinho mais recuado, tem uma qualidade do passe, tá se tornando um jogador muito bom. Eu espero que a gente consiga ter o auge dele, que eu acho que já meio que tá perto, assim, mas aquele auge mesmo, aquele jogador, tipo, que o cara tá completo, eu espero que ele fique por aqui, né? Eu espero que não seja uma renovação realmente para vender bem e tal. Espero que seja uma renovação, talvez pro cara conseguir fazer a carreira aqui, igual o próprio Gustavo Gomes, que a gente teve a oportunidade de sair, acabou não saindo. Eu espero que aconteça isso. É difícil no futebol hoje, né? Um cara ficar tanto tempo num clube, mas eu espero que aconteça isso com o Flaco, porque é um jogador, eu diria, até meio raro hoje em dia no futebol. Um cara que tem a qualidade que ele tem dentro da área ali de finalização e ao mesmo tempo fora da área também de construir, né? A respeito da renovação de Flaco Lopes, tem algum louco aqui que é contra? Acho que agora você é maluco, né? Se é contra a renovação do Flaco Lopes, deixa aí nos comentários, que agora o Palmeiras roeu o osso. E o Flaco Lopes também, né? Trabalhou demais para isso e merece demais todo o bom momento que está vivendo. E o River, que ganhou um desfalque de peso para o jogo de volta contra o Palmeiras. Nada mais, nada menos que o seu artilheiro na temporada, o Sebastian Driussi. Para buscar a vitória em São Paulo, o River precisa vencer, e para vencer, claro, precisa fazer gol. E aí que tá o problema, o Sebastian Driussi, na volta contra o jogo do Palmeiras, ele não vai para o jogo. Ele sofreu um desgarro aí no bíceps femoral da perna esquerda, e ele tá vivendo altos e baixos na temporada, ele passou apagado no jogo de ida, e ele ainda é o artilheiro do time do Galhardo, em 2025, com 10 gols. E a cara dele aí, quando ele caiu, né, no gramado aos 57 minutos, ele saiu para a entrada do Facundo Colídio. Isso aí meio que já mostrou a importância da lesão. Não era só pelo placar parcial lá, mas no fundo o staff do River já sabia que essa lesão tiraria ele do jogo do Allianz Parque. Então, esses exames confirmaram aí a lesão na quinta-feira, antes do treino do River, e é mais um golpe aí para o River tentar reverter essa situação, que eu espero que não aconteça, né? Mas ele já tinha perdido partidas importantes no Mundial de Clubes por causa de problema no tornozelo. Agora ele fica de fora de novo em um jogo crucial para o River. E se a despedida do River for no Brasil, a imagem dele com a torcida do River Plate vai ficar bem queimada, porque ele é um cara que eu tava olhando aqui as opiniões a respeito dele. Ele é um cara que está sendo muito criticado pelas lesões recorrentes, né? Bom jogador, mas está sendo muito criticado por causa que acaba se lesionando de maneira recorrente. Ele participou pouco
né? E deixou uma impressão aí bem distante no jogo de Palmeiras e River Plate, mas é um bom jogador, um cara que costuma ajudar muito, né? O River Plate. Enfim, até sair o Driussi, ele tinha tocado na bola 26 vezes. Ele ganhou só um dos 4 duelos que disputou, mas também estava disputando com o Gustavo Gomes ali, né? O Gustavo Gomes estava na área dele ali também. Ele perdeu 9 posses e chutou 2 vezes, uma bloqueada e outra no gol do Everton. E sem ele, já lidando aí também com a possível lesão do Pete Martinez, o Galhardo ele vai ter que mexer no ataque. O Colídio, que é o segundo artilheiro do River no ano com 9 gols, deve jogar. Mas o Borja, que entrou bem e quase fez o empate com 2-2, também é um forte candidato. Então a gente pode ter Borja enfrentando o Palmeiras. E ainda tem o tempero do Palmeiras, tem o tempero da lei do ex, né? O Borja, que já jogou no Palmeiras, tem esse tempero da lei do ex, tem o tempero também do River tendo que jogar no Allianz. Então, meus amigos, vai ser um senhor jogo na quarta-feira, hein? Mas desfoque importantíssimo pros caras, né? É só o artilheiro dos caras que não vai jogar. Então. O problema é assim, a lei do ex com jogador bom, ela dá certo. Com jogador ruim, dá muito certo, né? Quando o Borja entra no jogo da ida lá, já falei, mano, com certeza vai ser gol. Eu realmente não sei como não saiu aquele no final ali. Então, assim, mais do que futebol, é a mística, e às vezes eu falo para vocês que eu sou um cara cético, mas em relação à mística do futebol, eu acredito muito. Então, torcendo muito porque o Galhardo não escolha o Borja como substituto, porque o que ele vai encher o saco o jogo inteiro, o que ele vai ficar ali brigando, e quando tem oportunidade, a gente sabe, a gente dá uma zoada nele, tá? Mas a gente sabe que ele tem uma qualidade ali de finalização e tal. Então, tomara que não seja o Borja o escolhido, né? Mas você comentou ali até das disputas, né? O Palmeiras, a defesa do Palmeiras foi absurda nesse jogo, né? O Gomes e o Murilo ali ganharam todas as disputas. O Fux entra depois do segundo tempo, também ganha a maioria das disputas. Contra o Salas lá também, né? Que é forte, que é chato, mas só deu o Palmeiras. Então, acredito eu, sim, que é um desfalque que vai atrapalhar bastante o River, porque além do lance dele ser artilheiro, é o cara que tá no esquema do jogo, né? Você vai mexer no seu esquema, já tem a outra lesão aí do Pete Martinez e tal, então pode atrapalhar muito, né? E quanto mais atrapalhar o River Plate, melhor. E o Palmeiras, né, mostrou que tem bem mais futebol que os caras, né? O segundo tempo ali toma pressão, ao meu ver é normal, porque você tá na casa dos caras, os caras precisavam do resultado, e acharam o gol, né? Não é que fizeram uma baita jogada, acharam o gol mesmo, bola desviada ali. Então acredito que o Palmeiras tem totais condições de passar. Tomara, né, cara? Pelo amor de Deus, só não quero um jogo igual foi aquele de 2020 lá, que eu não tenho coração para isso, não. Ô, louco, eu não tenho mais não, tô 5 anos mais velho, né? Vale lembrar, todos nós. Enfim, e o River Plate também, acho que o Palmeiras não tem que jogar pelo empate, né? O empate ele é uma vantagem que o Palmeiras tem. Mas aqui na nossa casa, cara, tem que sair para decidir o jogo. O Palmeiras não pode dar bobeira, né, cara? O elenco dos caras é muito bom. Tem o Nath Fernandes, tem o Quinteiros, cara, tem aquele Lucas Martinez também que fez o gol, tem o Acunha, tem o Montiel. Um time muito bom do River Plate. O Palmeiras não deve jogar pelo empate, né, cara? Porque assim, você tem a vantagem, mas o ideal é você sair para matar logo o jogo, né? Não pode dar bobeira nenhuma. E se tratando de Libertadores, vocês já viram o quanto os caras, quando eles não têm nada a perder, né? Eles vieram aqui em 2020, não tinha nada para perder, quase azedou nosso feijão. Então não pode dar bobeira, né? É dominar o jogo, dominou o jogo lá com 90 mil pessoas, toda aquela atmosfera. Então não tem por que não dominar o jogo aqui. E como foi lá, quando teve a oportunidade, faz o gol, né? Aqui, lá fez os dois ali no primeiro tempo, ainda teve bola na trave, a falta defendida ali pelo Armani. E outra coisa, viu? Eu senti o Armani totalmente inseguro, a tal qual o Everton, né? Infelizmente, totalmente inseguro e já sentindo um pouquinho a idade, assim, a resposta meio demorada e tal. O gol do Gustavo Gomes não é um frango, mas eu acho que ele talvez numa boa forma pegaria aquela bola. Aquela falta que o Andrés bate, que foi quase no meio do gol, foi até bem batida, mas foi quase no meio do gol, ele teve uma dificuldade absurda, então sobrou, bate pro gol, velho. A gente tem bons chutadores, sobrou, bate pro gol. É isso aí, meus amigos. O que vocês pensam a respeito? Trouxemos aqui para vocês um caminhão de informações. Deixa aí nos comentários, por gentileza. Falamos da expulsão, né, do Gonzalo Plata. Falamos também do Palmeiras ficando próximo da renovação do Flaco Lopes, também onde você pode assistir Palmeiras e Fortaleza, e a lesão do Sebastian Driussi, artilheiro do River Plate, River que ganha um desfoque de peso aí para esse jogo. Fechado, meus amigos? Bom momento do Palmeiras, vamos junto aí, deixa o like no vídeo, é muito importante. Você, conhecendo o nosso trabalho ou não, caiu nesse vídeo de paraquedas, aproveita também, se inscreve no canal e amanhã estaremos no Allianz Parque
para acompanhar Palmeiras e Fortaleza. Estaremos por lá. Se vier a gente por lá, dá um salve e vamos trocar uma ideia também. Valeu? Um abração para vocês, tamo junto e boa sexta-feira. Até o próximo vídeo.